Olá, hoje nós estamos aqui no Café Mercearia, um lugar super acolhedor, que tem muita coisa gostosa, vale a pena você passar aqui e conhecer esse café super delicioso. E nossa convidada de hoje é a Mônica, fisioterapeuta. Mônica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu gostaria que você se apresentasse. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite, que muito me honra, muito feliz eu estou agora de estar aqui falando um pouquinho dessa minha vida, né, minha trajetória. Eu sou de São Paulo, sou paulista do Bexiga não, mas sou paulista. E de São Paulo para cá foi um ato eu brinco que eu falo que é um ato de coragem, porque eu tinha já uma vida estabelecida em São Paulo. Eu tinha consultório, eu já tinha tudo mais ou menos equilibrado, né? Uma vida com uma filha já casada, tudo bem. E eu fui assaltada 3 vezes. E na terceira, eu estava com a minha filha, eu falei assim, eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora daqui. E como eu conheci Avaré por causa da família do Paulo, do meu marido, que é daqui, que mora aqui, era daqui, inclusive o doutor Alexandre que esteve aqui, né, meu cunhado, e a gente vinha muito para cá. E aí eu falei, por que a gente não experimenta? Eu sou autônoma, o Paulo também pode vir, por que a gente não experimenta uma vida mais tranquila, que a gente possa criar nossa filha, que a gente possa até, quem sabe, ter outros filhos. Eu sendo autônoma, eu posso ir para qualquer lugar, eu não tinha um vínculo, né? Aí viemos, e todo mundo falava, você não vai aguentar ficar em uma cidade pequena. Ah, detalhe, né? Eu vim de São Paulo, capital, para Arandu, né? Represa de Arandu, então uma cidadezinha assim de 6.500 habitantes, muito acolhedora, né? E essa vinda foi um ato realmente, para alguns, de loucura. O que é isso? Você é maluca? Daqui a 6 meses você volta. Faziam até aposta. E minha família ficou lá. Aí eu falei, bom, vamos lá. E aí eu vim pra cá. Uma das primeiras pessoas que me acolheu foi a Sandra da antiga Fisioclínica, Fisioesporte. Bom, e quem eu devo muito, então foi uma das primeiras pessoas que me acolheu como fisioterapeuta aqui. E aí eu fui trazendo minha vida pra cá. Então fui fazendo meu social aqui, as pessoas conhecendo. E aí o consultório foi indo, né? Eu sou fisioterapeuta, é a minha única formação até então. E eu tenho algumas especializações, mais na parte de ortopedia, na parte de terapia manual. Comecei a trabalhar com pilates, trabalhei muito tempo, montei um serviço de hidroterapia em São Paulo. Então já tinha uma experiênciazinha com gestão, né? E aí aqui em Avaré eu fui construindo esse nicho, essa trajetória, né? E foi muito bom porque é uma cidade menor, é uma cidade que você tem um contato mais, acho que mais íntimo com as pessoas, né? Do consultório, eu fui chamada para ir para Arandu, para montar um serviço de físio em Arandu. Então eu montei o serviço de fisioterapia lá em Arandu. E aí desse serviço de físio eu fui chamada para ser a secretária municipal de saúde, que aí que a gente se conheceu mais, né, Beth? Que a gente se encontrou mais nessa trajetória da minha vida, que foi onde eu descobri que eu tinha um quê com a parte administrativa, planejamento. Eu comecei a gostar dessa coisa de planejar, de dirigir, na verdade. Mas sempre teve aquela coisa de ajudar o outro, né? Sempre teve. Eu acho que quem entra na Secretaria da Saúde é pensando sempre no próximo, né? A gente, pelo menos a nossa trajetória foi assim, né, Mônica? Foi, porque na verdade a gente está prestando um serviço, né? E a fisioterapia também é um doar. Isso, com certeza. Né? É um se doar, é um estar lá com o outro, né? E eu acho assim, elas se casaram bem. Eu fiquei uns 3, 4 anos na secretaria. Aí eu prestei concurso e passei aqui em Avaré. Então eu larguei a secretaria e fui
para outra ponta. Sim, para a fisioterapia Para a propriamente fisioterapia. dita. E dentro da fisioterapia, Mônica, hoje você vai falar para a gente sobre uma área que é relativamente nova, que é a Inner Balance, que eu acho que as pessoas não conhecem essa área nova, e assim, é super interessante. E eu gostaria que você comentasse o que é o Inner Balance, como é esse método? Isso. O Inner Balance é uma metodologia criada por uma físio que chama Bruna Petito. E ela é osteopata e bailarina e tem uma trajetória dentro da dança. Então ela trouxe um olhar do corpo mais integrado. Ligado às emoções, digamos assim, também. Porque todo artista, né, ele tem essa veia dilatada que é da emoção, né? E então acho que ela trouxe, a físio sempre foi muito racional, muito biomecânica, né? A gente na faculdade a gente estudava músculo, osso, estudava o cadáver, estudava o movimento, mas sempre o movimento daquele ser humano dentro de um contexto. A físio foi muito sempre reabilitação, né? Foi muito sim, e nunca foi muito construção de movimento. E o Inner, ela veio com essa ideia de, primeiramente, promover uma coisa que eu acho muito legal, Beth, autonomia para aquela pessoa que você está atendendo. Porque toda profissão, que a gente já falou isso agora, né? A gente ajuda o outro. Mas ajudar o outro, você cria às vezes um vínculo que aquela pessoa depende de você. Sim. E essa dependência de você, que não é uma coisa saudável. E isso a Bruna, no Inner, ela trouxe de uma forma muito bonita, porque ela queria dar uma autonomia sem tirar o toque, porque a gente toca as pessoas, né? A gente tem a mão pra gente é o instrumento mais de trabalho, né? Valioso, né? E ela criou as bolinhas. As bolinhas são duas, e elas são maciças. E ela quis o que com as bolinhas? Trazer como se ela estivesse tocando aquela pessoa. De uma forma que ela vai desenvolver uma metodologia voltada para essa autonomia, mas baseada no autoconhecimento. Entendi. E essa metodologia, ela pode ser feita também online ou ela tem que ser feita sempre presencial? Por exemplo, você vai introduzir essa metodologia num serviço. Essas pessoas precisam passar por uma avaliação prévia, até para você conhecer, uma anamnese. Como é que funciona essa questão? Sim, como todo método, né, ele tem uma construção, né? A avaliação é uma avaliação que a gente faz com essa pessoa, porque você vai ver como que ela se move no espaço. A grande riqueza disso é como que o movimento e o gesto, ele é criado pelaquela pessoa. Como que a gente cria um gesto? Mais ou menos para avaliar a capacidade que ela tem de determinados gestos, seria mais ou menos isso? Na verdade, assim, é uma avaliação quase que tradicional que a gente faz na físio, que a gente vê quem é aquela pessoa, o que ela tem, quais são as queixas. Né? É uma anamnese. É uma anamnese praticamente normal, só que o olhar da gente é um pouco além do quantos graus que ela flete ou não um braço, cotovelo, quanto que ela vai chegar no chão ou não. Tá. Não é uma coisa assim que você vai se ater tanto a dados mais numéricos, sim, mas você vai se ater muito ao feedback que aquela pessoa vai te dar a nível de sensação. Então, o que a gente fala muito em sensação, percepção. Pode ser online, pode ser presencial, né? Como foi criada os instrumentos, que são as bolinhas, uma outra bola que é a fluid, que tem um líquido dentro, e um stretch, que é um tecido, que é um círculo de tecido que você se move dentro dele. Então, como tem esses instrumentos, você pode usar esses instrumentos para fazer essa metodologia. Porque a metodologia, ela traz o quê? Ela tem um caminho, ela vai por um caminho.
Ela não é, vamos se mover de qualquer jeito no espaço. Ela tem um caminho, ela tem um começo, um meio, um fim, que segue o desenvolvimento neuropsicomotor, de deitado para sentado para em pé. A gente segue em cada aula um desenvolvimento psicomotor. Entendi. Né? Então, a gente respeita esse desenvolvimento psicomotor, traz esse movimento dessa pessoa para um momento acolhedor, que mesmo que ela tenha dificuldades, tem gente que, por exemplo, não consegue sentar no chão, porque a gente trabalha no chão. Mas se a pessoa não pode ficar no chão, a gente põe ela numa cadeira, maca, numa maca. A gente adapta. Entendi. Né? Então, assim, não é que então só pode ir fazer aula quem pode fazer no chão. Não, porque o objetivo é trazer essa pessoa como se ela fosse conhecer os movimentos dela e ela mesma novamente. Né? Como se ela fosse se reconhecer nesse espaço. E isso tem uma parte também de reabilitação? Esse conhecimento dos movimentos, isso aí também trabalha uma parte de reabilitação? Sim, sim. A gente tem assim, dentro do INER hoje nós somos uns 200 já formados no método, né? São feitas formações, inclusive vai ter uma agora. Pela pandemia a gente teve muitas formações online, elas estão voltando algumas formações presenciais, porque a Bruna mora nos Estados Unidos. Entendi. Então, e é ela que faz essa formação? Quais são só o profissional fisioterapeuta que pode ser formado no Inner Balance ou outros profissionais também? Não. A gente brinca até, fala assim, é profissional do movimento. Tá. Então você tem dançarino, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem fono, tem fisioterapeuta. Todo mundo que trabalha com movimento. E que quer trazer pro... Hoje em dia a gente fala muito num termo que chama educação somática. O que é essa educação somática? Conta pra gente os detalhes. O INER é muito trazer a educação somática. A educação somática, educação, como o nome já diz, né, é você promover um conhecimento, uma coisa que vai trazer aquela pessoa para um conhecimento. Somática, que é relativa ao soma ao corpo. Né? É uma educação que esse soma, que é o seu corpo, só que quando a gente fala de corpo, a gente não fala só o corpo, pele, osso, músculo, né, articulação, ligamento, a gente fala do corpo enquanto sistema integrado. Então, se a gente fosse aqui, a gente teria que começar a falar sobre quem é corpo e quem é mente, se a gente divide corpo e mente, ou se a gente ainda divide corpo, mente e emoção. Então, essa tríade de corpo, mente e emoção, ela é pra gente um sistema integrado. Então, a gente não é terapeuta, não é psicoterapeuta, não sou, e nós não nos propomos a fazer essa formação de terapia. Sim. Um psicólogo pode até usar o INER como uma ferramenta para acessar algumas emoções, um trabalho corporal. Então, na verdade, a educação somática, ela utiliza o seu corpo como uma ferramenta para o seu autoconhecimento e para o seu melhor estado de bem-estar. Porque o que a gente acredita? Que quanto mais você se conhece, mais você vai ter métodos e possibilidades, na verdade são possibilidades, de ser feliz. Né? Quanto mais eu me conheço, eu vou saber o que não é bom para mim. Certo. O que é bom para mim. Então, se eu me conheço, eu sei que, por exemplo, sei lá, água gelada eu não gosto de beber porque me arranha a garganta. Ou água gelada me dá uma sensação de desconforto. Ou por que o frio me dá uma sensação de desconforto? Então, eu já vou em várias, acessando áreas que hoje a gente acredita pela neurociência, baseada em muitos estudos da neurociência, porque a gente está sempre se atualizando, que, por exemplo, o que a gente já sabe? O intestino e todas as suas correlações com as emoções. Então, Mônica, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com mais informações sobre
Inner Balance e outras coisas que a Mônica vai estar contando pra gente sobre a importância desse método e os benefícios para o nosso corpo. Até já!